Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos abordando desde a aula passada, que são os fundamentos, os pilares da cultura tecido de plantas. Vamos lá para dentro para a gente compreender isso com mais profundidade. Quando a gente fala de fundamentos, nós estamos falando dos conceitos básicos da cultura tecidos, ou seja, quais são os pilares sobre os quais a cultura tecidos se sustenta. E nós já vimos na aula passada um dos pilares, que são os explantes. Nessa aula de hoje, nós vamos explorar o segundo pilar, que é a questão da totipotência. Vamos compreender este conceito que é fundamental para trabalhar com cultura de tecido de plantas. E para a gente fazer uma análise sobre a totipotência, antes de a gente dar o conceito do que seja totipotência, é preciso que a gente faça a seguinte reflexão. Todas as células de uma planta, todas elas têm o mesmo genoma. E se elas têm o mesmo genoma, como que a gente pode explicar os diferentes tipos celulares que estão presentes nas plantas? Ou seja, o que está acontecendo na flor, o que está acontecendo no caule, o que está acontecendo nas folhas e o que está acontecendo nas raízes. Para que elas, apesar de terem o mesmo genoma, elas têm a anatomia, uma fisiologia, um funcionamento completamente distinto. Como explicar isso? Porque é fato que todas as células vegetais são exatamente iguais em termos de DNA. Todas elas, exceto as células reprodutivas. Porque as células reprodutivas passam por um processo de meiose, de recombinação gênica, e elas têm a metade da carga genética recombinada. No entanto, todas as outras demais células são chamadas de células somáticas, elas têm exatamente o mesmo DNA, e todas são oriundas do zigoto. E o zigoto vai se dividindo para formar o embrião, para formar posteriormente a planta como um todo. Então, como que pode, a partir de uma única célula, nós termos um indivíduo pluricelular, totalmente diferenciado, tendo o mesmo genoma, no entanto, apresentando funcionalidades, tipos celulares, fisiologia completamente distintos entre as partes que compõem aquele ser como um todo. Isso vale para as plantas, vale para os animais, vale para o homem, vale para todos os seres pluricelulares. Por detrás disso, para entender esse princípio, é que está o conceito de totipotência. Nós estamos falando de plantas, então vamos focar o nosso estudo sobre as plantas. Então, qual é o conceito de totipotência? É a capacidade de uma célula de regenerar uma planta inteira. Então, o zigoto apresenta totipotência? Apresenta, porque ele tem a capacidade de regenerar o indivíduo inteiro. E é exatamente isso que nós vamos entender ao longo dessa aula. E quando a gente analisa essa capacidade, principalmente considerando os animais, dentre os quais o homem se inclui, nós damos o nome de células-tronco, ou stem cells. No caso de plantas, a gente não fala stem cells, a gente não fala células-tronco, a gente fala que são células que apresentam totipotência. Mas o princípio é o mesmo. E como que acontece isso? Porque, na verdade, essa capacidade de regenerar uma planta inteira está na sua capacidade de acessar as informações genéticas que estão armazenadas no DNA. E ao acessar essas informações genéticas, nós podemos modificar a sua expressão gênica. E ao modificar a sua expressão gênica, nós podemos perfeitamente modificar os fenótipos, formando células, tecidos, órgãos completamente distintos com funcionalidades diversas. E aqui do lado direito nós podemos ver uma representação de onde está armazenada essa informação genética. Aonde que ela está? Ela está armazenada nos cromossomos. Aonde? Dentro do núcleo, totalmente compactado, organizado. Qual número de cromossomos tem? Tem plantas que são diploides, tem plantas tetraploides, tem plantas que são aneuploides, tem plantas que são poliploides, tem vários níveis de plodia, ou seja, tem vários números de cromossomos. Mas o fato é que elas são todas armazenadas dentro do núcleo. E estão totalmente organizadas de tal forma que elas possam caber literalmente, fisicamente dentro do núcleo. Mas em última análise, quando a gente vai desenovelando o cromossomo, nós chegamos na estrutura proposta por Watson Crick em 1953, da dupla hélice. Então toda a informação está armazenada lá, no DNA. E ele vai ter que passar por um processo de tirar a informação que está do DNA
até formar uma planta inteira. E como que isso acontece? Através da expressão gênica. Então nós temos um DNA, sofre um processo de transcrição, formando um RNA, que vai sofrer um processo de tradução, que vai levar à formação de uma proteína, que vai levar à diferenciação celular, que vai levar à especialização. Isso de uma forma extremamente resumida. Por quê? Porque existem vários tipos de RNA, não entramos nesse nível de detalhamento, tem vários tipos de proteína, não entramos nesse nível de detalhamento, não entramos exatamente como que acontece o processo de diferenciação celular, mas aqui nós temos uma visão geral de como o processo vai acontecer. Ele parte do DNA até chegar à formação de todos os tipos celulares que existem nas plantas. Aqui não é um curso de biologia molecular. Nós estamos utilizando os conceitos da biologia molecular para entender o processo da totipotência, que está diretamente relacionado com a expressão gênica. E aqui está a mesma representação anteriormente, colocado no esquema em palavras, mostrando, ilustrando através de um diagrama como esse processo acontece. Nós temos o DNA sofrendo o processo da transcrição, sofre um processamento, para depois haver o fenômeno da tradução, para depois haver a formação das proteínas, e depois então elas vão levar a uma alteração do metabolismo, que vai levar a uma modificação fisiológica, uma modificação anatômica das células que estão sendo diferenciadas, estão sendo formadas. E quando a gente pensa em totipotência, então a capacidade de acessar essas células que tem maior grau de capacidade de gerar um novo indivíduo, o principal local seria a partir do zigoto. Mas o zigoto é o início de todo o processo. É quando acontece o processo da fecundação do núcleo espermático com a osfera. Porém, numa planta como um todo, nós temos regiões que apresentam maior grau de totipotência. E uma dessas regiões são as regiões de crescimento primário nas plantas. E o que são regiões de crescimento primário nas plantas? São as regiões de meristemas, dos meristemas primários. Como, por exemplo, o meristema apical da parte aérea, que está representado aqui. Nós temos o meristema apical radicular, que está representado na ponta de cada uma das raízes. Isso são regiões onde as células apresentam um maior crescimento, a maior grau de divisão celular. E neste caso, elas têm uma maior totipotência. Mas existem meristemas somente ali? Não. Existem os meristemas axilares, que estão na base de cada uma das folhas, na base dos ramos. E nós temos vários outros tipos de meristemas, como por exemplo os internodais e outros. Mas os principais utilizados na cultura de tecidos são os meristemas apicais, tanto da parte aérea quanto radicular, quanto os meristemas axilares. Mas existem somente estes meristemas, os meristemas primários? Não. Existem os meristemas também, que são chamados de meristemas secundário, que estão relacionados com o crescimento secundário da planta. E esses meristemas secundários são o que nós conhecemos como câmbio e filogênio. E aqui nós entramos em outro mundo, em que nós precisamos entender muito da parte de anatomia de plantas que apresentam um crescimento secundário. Então, os meristemas secundários estão presentes em plantas que apresentam crescimento secundário. Então, vai estar presente em raízes com crescimento secundário, vai estar presente em troncos com crescimento secundário, em ramos com crescimento secundário. Mas, basicamente, nós podemos identificar aqui o filogênio, que está muito relacionado com a formação da casca da periderme, e nós temos também a questão do câmbio. E o câmbio está mais relacionado com a formação de xilema e floema. Então existem meristemas diferenciados quando a planta apresenta um crescimento secundário. São regiões que apresentam um grau de divisão celular mais intensa. Portanto, são regiões também de maior totipotência, porque eu estou acessando as células que efetivamente se dividem. Mas para nós aqui na cultura do tecido, os principais locais são, sem sombra de dúvida nenhuma, os meristemas primários. Principalmente o meristema apical da parte aérea, o meristema apical radicular e os meristemas axilares. E dentre esses, principalmente, o meristema apical da parte aérea e os axilares. Radiculares, eventualmente. E como que acontece o processo de expressão da totipotência? Inicialmente, nós temos células não diferenciadas naquelas regiões, como por exemplo no zigoto, como por exemplo nas regiões exatamente meristemáticas, nós temos células não diferenciadas. O que significa isso? São células que estão apenas fazendo o processo de divisão, mitose. Estão duplicando as células, duplicando o material genético. Aí eles vão passar por um processo de diferenciação e formar células diferenciadas,
que vão se diferenciando gradativamente à medida que eles vão se afastando da região meristemática. Mas eu posso, em condições excepcionais, às vezes naturais ou às vezes induzidas, fazer com que essas células diferenciadas voltem ao seu estado não diferenciado. É um processo chamado de desdiferenciação. Na cultura de tecidos, nós vamos utilizar esse processo de desdiferenciação induzido. E o que acontece quando eu tenho uma célula diferenciada, seja ela qual for, e levo ela à forma não diferenciada novamente, como se ela voltasse ao seu estado original? O que acontece? Ela forma o que nós chamamos em cultura de tecidos de plantas de calos, que é um aglomerado de células, como está mostrado aqui do lado esquerdo. Um aglomerado de células que estão se dividindo, sem se diferenciar. Então elas voltam ao seu estado original. Isso através de indução. E nós vamos entender mais à frente, ao longo da disciplina, como que isso acontece. E aqui embaixo está mostrando vários tipos de calos. Ou seja, nós pegamos células diferenciadas e induzimos ela a retornar ao seu estado original de não diferenciado. E esse processo dá-se o nome de desdiferenciação. E uma vez que elas estão no estado não diferenciado, eu posso agora rediferenciar essas células. Então, formando novas células diferenciadas, ou células rediferenciadas. Então, elas são novamente induzidas ao processo de diferenciação. Então, olhando o esquema como um todo, eu parto de células não diferenciadas, que estão nas regiões meristemáticas, que estão no zigoto, elas vão se diferenciar naturalmente pelo processo de expressão gênica específica. Agora eu posso induzir em condições in vitro a um processo de desdiferenciação, elas vão voltar ao seu estado não diferenciado. E agora eu posso induzi-las a um processo de rediferenciação, em que elas vão formar novos tipos celulares. Isso é acessar a totipotência da célula. E para compreendermos isso em maior profundidade, é importante que a gente sempre tenha em mente o seguinte, que quanto maior o grau de diferenciação, menor é a capacidade de acessar o código genético. Ou seja, quanto mais diferenciado for aquele tipo de célula, menor a sua totipotência. E o outro lado da moeda também é verdade. Ou seja, quanto menos diferenciado for o tecido, maior a capacidade dele de acessar a sua totipotência e, portanto, a sua capacidade de regenerar um novo organismo. Então, são relações inversamente proporcionais. Repetindo, quanto maior o grau de diferenciação, menor a totipotência. Quanto menor o grau de diferenciação, maior a sua totipotência. Vamos ver isso aqui com alguns exemplos. A primeira situação, quanto menor o grau de diferenciação, maior a sua totipotência. De que células nós estamos falando que tem um menor grau de diferenciação numa planta já formada? Nós estamos falando de células nas regiões meristemáticas. E aqui está mostrando uma ampliação das células nos meristemas. São células que estão em constante divisão sem se especializar. Mas nós também vamos encontrar células pouco diferenciadas, como por exemplo nas folhas, em que nós temos o parênquima palissático e o parênquima lacunoso. São duas células que têm um grau de diferenciação, mas não é um grau elevado de diferenciação. Então é mais fácil acessar a sua totipotência. É mais fácil modificar a sua expressão gênica, porque não são células com grau de diferenciação muito elevado. E a segunda situação é quanto maior o grau de diferenciação, menor a sua totipotência. E aqui nós estamos mostrando, nessa figura do lado esquerdo, nós estamos mostrando células do xilema, do tecido de condução nas plantas, que leva à seiva xilemática. Essas células mostradas aqui são extremamente diferenciadas. Em que sentido? Elas sofreram um grau de diferenciação tão elevado que levou à morte celular programada, levou à destruição completa do conteúdo celular e, consequentemente, só sobrou a parede celular secundária. Elas são defuntos funcionais. Elas têm a função de transporte quando as células morrem. Isso são células com elevadíssimo grau de diferenciação. Se ela não tem sequer conteúdo celular, essas células que efetivamente fazem o transporte da seiva xilemática, você não tem como acessar o DNA porque não tem DNA. Então essas células não tem como elas apresentarem totipotência porque são células mortas. Um outro grau de diferenciação extremamente elevado está mostrado aqui na figura do lado direito. São as células do floema. O floema é um tecido de condução complexo, da mesma forma que o xilema é um tecido de condução complexo, ou seja, formado por vários tipos celulares, mas as células que efetivamente fazem o transporte
são chamadas de elementos do tubo crivado. E esses elementos do tubo crivado, aqui não é uma aula de anatomia, mas simplesmente relembrando, são células vivas. E elas têm ao lado delas células companheiras. E essas células que efetivamente fazem o transporte através do floema são células vivas, porém elas são anucleadas. Ou seja, elas não têm núcleo. Se ela não tem núcleo, ela não tem cromossomo. Se ela não tem cromossomo, não tem DNA. Então não tem como elas expressarem totipotência, porque você não consegue acessar o DNA dela simplesmente porque não tem DNA lá dentro dela. Então essas células são extremamente diferenciadas, portanto, elas nem totipotência apresentam. Então quanto maior o grau de diferenciação, menor a totipotência daquelas células. Quanto menor o grau de diferenciação, maior a totipotência daquelas células. E qual a importância da totipotência? Para responder essa pergunta, eu prefiro mostrar alguns exemplos. Mas vou mostrar de uma forma superficial, porque nós vamos ter aulas específicas mais à frente, abordando exatamente cada uma dessas técnicas. A primeira que eu quero mostrar para vocês, da importância da totipotência na cultura de tecido de plantas, é a questão da organogênese. Nós vamos entender mais à frente exatamente o que é organogênese, como é que ela acontece. Mas na organogênese eu estou formando órgãos a partir de células. Então aqui no caso eu tenho células que formaram calos, ou seja, se desdiferenciaram em calos, e agora esses calos vão crescendo, e esses calos agora começam a formar a parte aérea, está formando órgãos. E daí o nome de organogênese. Então tinham as células que estavam diferenciadas, elas se desdiferenciaram e agora estão se rediferenciando, formando nesse caso a parte aérea. Mas eu poderia perfeitamente induzir somente a formação de raízes. Isso é organogênese. Isso é a capacidade de acessar o código genético e modificar a expressão gênica. Isso é totipotência. Um outro exemplo é a embriogênese somática. Formação de embriões a partir de células somáticas. Normalmente se fala de embriões zigóticos, que são os embriões que são formados a partir da fecundação do gameta masculino com o gameta feminino. Mas eu posso perfeitamente formar embriões somáticos. São embriões que surgem a partir de células somáticas, ou seja, não passaram por nenhum processo de meiose, de recombinação gênica, de fusão de gametas, nada disso. São a partir de células somáticas. E aqui está mostrando, a partir de folhas, que são os explantes que foram utilizados, eu consegui induzir a formação de embriões. São essas estruturas que estão sendo formadas aqui. E esses embriões aqui embaixo estão mostrando vários níveis de desenvolvimento dos embriões, até a formação de uma planta inteira. Isso é embriogênese somática. Detalhes sobre esse processo nós vamos entender mais à frente ao longo da disciplina. E com isso agora você aprendeu qual que é o segundo pilar da cultura de tecido de plantas. O primeiro pilar são os explantes. O segundo pilar é a totipotência das células vegetais. Na próxima aula, nós vamos entender o terceiro e último pilar sobre a cultura de tecido de plantas. Basicamente, era isso que nós tínhamos passado para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!